Agora conheceremos quem são estes anjos, da primeira geração, conforme descritos em livros e relatos bíblicos. Estes anjos, apesar de possuírem forma corporal semelhante em linhas gerais, diferenciavam-se por completo no modo de expressão da força pessoal devido à especialidade genética funcional herdada da sua vontade. Contudo, independente de quais aspectos os pudessem envolver, as suas personalidades pessoais, possíveis gostos, preferências, tendências, deixavam de existir quando o Senhor Javé fazia valer a força da sua vontade mental sobre eles. Quando tal acontecia e ainda acontece, eles simplesmente agem movidos pela vontade imperiosa daquele que os gerou, e o fazem instantânea e automaticamente, como se fossem espécies de automatos ou robôs, sem tempo ou possibilidade para reflexão pessoal se tal fosse possível. Em termos de aparência aos olhos humanos e dos valores psicológicos que nos norteiam o modo de expressão, esses seres poderiam ser considerados belos, frios, impávidos, impassíveis, poderosos, totalmente dependentes da química da mente do Senhor Javé, e amorosos de uma maneira totalmente estranha ao modo como na Terra julgamos ser o amor. Esses seres não podem ser considerados machos ou fêmeas, pelo simples fato de que essa questão de polaridade somente passou a existir em etapas posteriores da história deste universo. Alguns deles, porém, se tornaram conhecidos para os padrões terrenos, através das revelações constantes no livro de Enoque e em alguns dos livros que compõem o Antigo e o Novo Testamentos. No livro de Enoque encontramos o seguinte relato. Disse-lhe, quem são aqueles que vi nos quatro lados do Senhor e dos quais ouvi e escrevi as palavras? Ele me respondeu. É Miguel, o anjo clemente e paciente. A seguir, Rafael, o anjo que preside as dores e aos sofrimentos dos homens. O outro, Gabriel, que preside a tudo que é poderoso. Enfim, Afantuel, que preside a penitência e a esperança daqueles que devem herdar a vida eterna. Enoque foi um dos elos de uma singular corrente de seres humanos, apontados na Bíblia como sendo os herdeiros de uma genética extraterrena, surgida do cruzamento de seres de fora, na Bíblia, chamados de filhos de Deus, com as mulheres terráqueas. Gênesis 6:1. Enoque andou com Deus durante 300 anos, e gerou filhos e filhas. A duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus, e desapareceu, porque Deus o levou. Gênesis 5:21-24. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e escolheram esposas entre elas. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas geravam filhos. Estes são os heróis, tão afamados nos tempos antigos. Gênesis 6:1-4. Afinal, seres desse naipe são muito mais evoluídos que a condição humana. São amorosos, honestos, desconhecem a maldade, mas não agem sob a perspectiva da lógica humana pelo simples fato de que não são humanos. Contudo, aos olhos terrenos, as suas atitudes, motivadas ou não pela vontade de Javé, podem ser difíceis de serem aceitas como amorosas, fraternais ou mesmo justas. Zacarias, da classe de Abias, sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Sob o anúncio do anjo Gabriel, o mesmo duvidou da mensagem devido sua idade avançada, e o anjo lhe repreendeu punindo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. Sob a perspectiva terrestre, a questão é, que mal pode existir na atitude de um homem já avançado em idade, casado com uma mulher também já idosa, desconfiar que pode existir algum equívoco na notícia de que vai ser pai naquelas condições? Que pecado ele cometeu para que alguém, com poderes além da condição humana, sinta-se no direito de violentar um mero mortal, deixando-o mudo pelo tempo que houve por bem fazê-lo? Que aspecto educativo dos anjos para com os humanos pode existir numa atitude desse naipe? Alguém, realmente evoluído, age dessa maneira? Eis a questão. O aspecto mais constrangedor é perceber que o próprio Senhor Javé agiu de modo muito mais violento ainda para com esta humanidade, conforme descrito na Bíblia quando, por exemplo, no livro Gênesis, mandou Abraão matar seu próprio filho apenas para testar a sua fé, e somente o impedindo no momento em que ele ia consumar o absurdo e criminoso sacrifício humano. Mas voltando ao tema, Enoque ainda traz anjo Uriel como sendo da primeira geração.
Os seres criados diretamente pela vontade do Senhor Javé são considerados como pertencentes à primeira linhagem dos filhos do poder divino. Algumas classes de seres desta primeira linhagem, por sua vez, passaram também a criar outras populações que são consideradas como de segunda linhagem. Esses seres foram, mais tarde, os responsáveis pelas rebeliões mais complicadas contra o poder ditatorial do Senhor Javé. Aquele que ficou conhecido na Terra como sendo Lúcifer, o anjo rebelde, aqui se enquadra já que ele foi gerado por um dos herdeiros direto do Senhor Javé. Esse ser, desconhecido para os padrões terrestres, criou um núcleo, em tempos idos, cujos membros passaram a ser chamados os puros de Javé. Mas este é o tema para os próximos assuntos.